Bom, estamos de volta, pessoal, dando sequência então aqui no tópico, né? Perceba que ao final do último bloco a gente comentou sobre a parte da função crescente, então você perceber que a curva ela é bastante íngreme, quanto mais você anda em x, muito mais você anda em y. E agora a gente vai ver a situação contrária, que vai ser aquele outro intervalo que eu comentei anteriormente. Aqui antes disso, né, é só eu trouxe para o gráfico, né, plotado no software, para vocês observarem como no eixo X a gente tem que essa linha ela acompanha praticamente em cima. Perceba que aqui a escala está diferente do nosso desenho, mas essa linha ela chega muito próximo, mas ela nunca tangencia o eixo X, né? E o que você pode perceber se você pegar e até diminuir a escala e aí aumentar a proporção aqui da reta no software, é que a tendência também dessa curva aqui subindo, quanto mais alto o valor de x, mais próximo ela vai estar do eixo y. Então, essa é a função crescente que a gente já comentou. Então, partindo já para outra situação, que é aquele outro intervalo, perceba que agora a gente está trabalhando quando o número real e está entre 0 e 1, sem assumir nem 0 nem 1. Né? Perceba que aqui a gente não tem maior igual, menor igual. Então, aqui a gente vai trabalhar com na casa dos decimais, a gente vai trabalhar com uma fração. Então, sempre que você observar f de x igual a uma fração, já desconfie, né, na realidade. Desconfie porque pode ser que você consiga simplificar e dê um número inteiro, mas desconfie que isso se trata de uma função decrescente. E aqui, como eu comentei, né, a gente está trabalhando com, vai trabalhar com uma fração, então nada melhor do que pegar o exemplo anterior, que foi o que a gente acabou de fazer, e transformá-lo numa fração dentro desse intervalo. Vamos também, da mesma maneira que a gente fez para f de x igual a 3 elevado a x, vamos lá para o nosso caderno para a gente ver qual que é o comportamento, se você já consegue até prever o que vai acontecer. Bora lá. Bom, pessoal, de volta aqui ao nosso caderno, vamos fazer para a função g de x, né, que foi o que a gente tinha apresentado ali no material, g de x igual a 1/3 elevado a x. Como a gente já tinha combinado, né, já tinha conversado antes, função exponencial vai sempre acontecer quando tiver incógnita no expoente. A questão agora é que ela vai ser decrescente quando tiver uma fração. Então, essa função ela é decrescente e ela está no intervalo aberto em 0, aberto em 1. Que foi o que a gente tinha comentado anteriormente, né? Essa daqui é a notação de intervalo, você conhece já também. Então, sempre que você bater o olho e viu que aqui é fração, já sabe que essa é uma função decrescente. Da mesma maneira, para plotar esse gráfico, né, para construir esse esboço, a gente precisa chutar valores aleatórios para x e para y. Então aqui, x e y, e com bastante sabedoria nós vamos escolher os números certos para você observar a relação entre essa função e a função crescente anterior. Então vamos aqui, vamos começar colocando o expoente igual a 0, que foi o primeiro passo que a gente fez anteriormente. Então a gente já combinou, né, que sempre que tiver um expoente igual a 0, o resultado vai ser 1. E aí a gente também tinha feito lá, né, para 1 e para 2, para menos 1 e menos 2, para ver o que acontece. Então aqui, se a gente tiver agora com o expoente igual a 1, vai se manter 1/3. Se esse expoente for igual a 2, a gente vai ter 1 ao quadrado, isso é 1, 3 ao quadrado é 9, 1/9. E aqui, perceba que daquela observação que eu fiz em vermelho no último exercício, né, no último exemplo. Perceba que agora o nosso expoente é negativo. Então nós vamos ter essas duas situações. 1/3 elevado a menos 1 e 1/3 elevado a menos 2.
Então, o que, que a gente já tinha combinado? Sempre que tiver o sinal negativo aqui, a gente vai inverter essa fração. Então, se antes era 3 elevado a menos 1 virou 1/3, agora a gente vai pôr o 3 para cima. Então, isso vai ficar 3 elevado a primeira. A mesma coisa acontece no exemplo de baixo. Se nós temos 1/3 aqui, o sinal negativo joga o 3 para cima. Então, isso vai ficar 3 e o expoente ao quadrado. Então, 3 elevado a primeira, isso é 3. 3 ao quadrado, você já sabe que isso é 9. Então, aqui nós temos, para menos 1, correspondente é 3, e para menos 2, correspondente é 9. E agora basta construir o nosso esboço, né? Lembrando que o esboço, a ideia não precisa que ele seja extremamente retinho, com escalas, mas que ele traduza a ideia essencial do seu gráfico, né? Da sua função que você está representando. Então vamos lá, vamos começar a pontuar esses pares ordenados. Então a gente sabe que para x igual a 0, y é igual a 1, então não mudou, perceba que onde a gente intercepta y se manteve no mesmo lugar que aqui, quando a gente tem 1. E agora a gente vai indo ponto a ponto, né? Então para x igual a 1, y é igual a 1/3. Então para x igual a 1, o y é igual a 1/3. Então vai estar aqui. Esse é o nosso segundo ponto. E aí para x igual a 2, que caminha mais 1 centímetro para cá, a gente tem igual a 1/9. Então, mais uma vez, né, perceba que esse ponto vai estar muito próximo do eixo x, mas sem tocá-lo. E aí, se a gente for para a parte do negativo, né, menos 1, quando a gente tiver menos 1 e menos 2, já vou até posicioná-los aqui. Então é menos 2 e menos 1. A gente vai ter o correspondente em 3 e 9. Então aqui 3, 9, perceba que ficou muito fora. Então a gente só vai usar esses dois pontos aqui. Então aqui a gente vai ter o 3 com o menos 1, dá esse ponto. E perceba que se antes a gente tinha essa curva crescendo de maneira bem abrupta, agora ela vai cair de maneira abrupta. Então, vou até virar aqui para fazer a mão livre, né? Perceba que essa curva ela vai vir caindo aqui. E quando ela chegar neste ponto, ou melhor, né, neste ponto aqui, ela vai se aproximar infinitamente do eixo x. Então, lembrando só que aqui é x e aqui é y. Ela vai se aproximar infinitamente do eixo x, mas nunca vai assumir qualquer valor ou até mesmo cruzar para a parte aqui de baixo. Bom, dito isso, vamos retomar aqui para o nosso slide. Então, pessoal, vocês puderam perceber que não tem muita dificuldade, né? O que eu quis fazer é que é bastante simbólico esse gráfico, você vai ver diversas vezes até a sua graduação. Então, a ideia é que você consiga, toda vez que você for observar em qualquer exercício esse tipo de gráfico, você já lembrar aqui da nossa aula e lembrar que se trata de função exponencial. Vamos ver o que nos aguarda então no próximo slide. Como era de se esperar, né, a mesma coisa que eu fiz anteriormente, era só para conferir se o nosso trabalho estava certo. Perceba que o nosso gráfico que está representado em verde, ele intercepta o eixo y, ele corta o eixo y em y igual a 1, x igual a 0, né? E aí essa curva vem caindo abruptamente, e aí quanto mais a gente caminha aqui à direita no eixo x, mais próximo a gente vai chegar do eixo x, né? Quanto mais próximo do zero do y a gente chega. Lembrando que nunca vai assumir o valor de zero devido àquele intervalo que a gente já tinha conversado. Bom, é justamente essa observação que eu trago aqui no final, que é uma coisa que você não vai poder se dar ao luxo de se confundir ou até mesmo cometer esse erro, né? Imagina que na sua prova pede para você representar um gráfico de uma função exponencial, ou até mesmo na sua prova ele te dá várias opções e pede para você identificar qual daqueles gráficos representa uma função exponencial. Você sempre vai ter que se guiar
por essas orientações que eu te passei, né? Que a queda é muito abrupta no caso da decrescente, ou o crescimento é muito rápido na crescente, e que você nunca vai cruzar o eixo X. Então, a característica é ele chegar muito próximo do X, mas nunca tocá-lo. Porque a gente já disse que o intervalo é de zero, positivos, reais positivos, diferentes de zero. Então, o zero nunca vai fazer parte deste gráfico. Bom, então, só finalizando, essa é uma das principais características quando a gente fala em definição gráfica, né, representação gráfica de uma função exponencial. Bom, como você já tinha percebido, no começo da nossa aula a gente tinha 3 tópicos, né? A gente tinha a função exponencial, que foi o que a gente viu até agora, que foi aprender a defini-la algebricamente e reconhecê-la graficamente. E agora a gente vai entrar na parte da equação exponencial, onde sim vai estar a maior parte dos exercícios, né? Onde a gente vai ter que encontrar esse valor da incógnita. Perceba que da mesma maneira que a equação do segundo grau, a diferença para a função do segundo grau, vai ser que agora na parte de equação, o equacionamento, vai ser onde vai nos interessar encontrar o valor da incógnita. Então aqui não vai ser diferente, a gente vai trabalhar com essa mesma lógica, tendo em mente que essa equação pode ser crescente ou decrescente, né, a função, o gráfico da função que ela representa, mas agora o nosso intuito vai ser encontrar o valor de x. Então, existem algumas maneiras, algumas técnicas para isso, e aqui juntos a gente vai conhecer uma a uma. Então, a ideia, como eu acabei de comentar, vai ser sempre encontrar. A equação exponencial também vai ser sempre quando a gente tiver a incógnita como um expoente. E aí alguns exemplos, né? Perceba que antes a gente tinha f de x igual a 2 elevado a x. Agora a gente, dos dois lados da igualdade, tem essa representação numérica, né? Não tem mais nenhuma letra, não ser incógnita. E o nosso trabalho vai ser encontrar o valor de x em equações, por exemplo, como essas. E aí o que a gente vai fazer, ou seja, qual é o nosso maior interesse numa equação, como eu tinha comentado, é encontrar a sua raiz, é encontrar o valor de x. E aí você pode estar se perguntando agora, poxa Pedro, nas últimas aulas a gente viu a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, função composta, função inversa, eu não faço ideia de como encontrar o valor de x no expoente. O que você tem que ter em mente é que existem algumas propriedades, como eu comentei da potenciação, por exemplo, que vão te ajudar bastante, e aqui a gente vai relembrar algumas, né? Então, como eu acabei de comentar, o que está escrito basicamente foi exatamente o que eu falei. A nossa ideia vai ser visitar algumas propriedades. Então vamos ver a primeira propriedade, né, que imagino que isso não te assuste de maneira nenhuma, porque a ideia é que essas propriedades você já conheça, porque isso daqui é um pouco antes da parte de equação exponencial, é mais a parte de potenciação. Então, por exemplo, sempre que a gente tiver 1 sobre elevado a n, vai ser exatamente o que a gente estava vendo agora, né, que para inverter, para jogar esse número aqui para cima, a gente precisa acrescentar esse menos no expoente. Então essa daqui seria a primeira propriedade que eu gostaria que você guardasse no seu coração ou num papelzinho, num formulário aí do lado para a nossa aula de hoje. Se você puder fazer isso, eu já te agradeço, porque depois vai facilitar também o seu trabalho de ter que revisitar aqui esse material. A ideia principal da nossa aula hoje vai explorar bastante essas propriedades que a gente começou a falar agora e vai dar na sequência. Então, essa é a primeira delas, muito importante, que é perceber que para a gente brincar, né, de fazer esse número elevado a n subir ou descer, basta a gente ter em mente que acrescentar ou subtrair esse sinal de menos da expressão. Uma próxima propriedade é quando a gente tem a mesma base, né? Então esquece um pouco do lado da igualdade para cá, vamos olhar só esse outro lado aqui. A gente tem e elevado a n vezes e elevado a m. Concorda comigo que o e e o e daqui são exatamente iguais? Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai manter a base e somar os expoentes. Então, isso daqui é o que tem que estar na sua cabeça. Sempre que você olhar uma, você pode representar como potências de mesma base. É a mesma coisa que a gente
subtrair esses dois expoentes, né? Então perceba que nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Existe uma ordem? Existe. N, que é o do numerador, vai estar em cima, vai estar primeiro, né? Ou seja, ele vai estar primeiro aqui, e aí depois a gente vai subtrair pelo que tiver embaixo, que no caso aqui é o M. Outra propriedade, são poucas, pessoal, e eu já separei aqui, eu destaquei elas aqui, porque vocês vão ver que nos exercícios elas vão ser basicamente as nossas ferramentas para resolver. Então, perceba aqui mais um exemplo, né? Então agora ao invés de a gente ter dois expoentes de mesma base, a gente tem agora esse parênteses, e essa situação é uma situação bastante comum na resolução dos exercícios. Perceba que agora, diferente de somar os expoentes, onde a gente antes tinha a mesma base, agora quando nós temos uma base só, nós multiplicamos os expoentes. Então isso daqui é nada mais do que aplicar essa distributiva aqui. Caso tivesse mais um aqui ainda, se fosse K, a gente também faria essa multiplicação pelo de fora. Então, perceba que essa é mais uma propriedade bastante importante, mas também bastante simples. E aí, aqui a única diferença, né, desse daqui é para mostrar que a ordem não interessa aqui. Então, a ordem dos expoentes, nessa configuração que eu te apresentei, ela não vai alterar o resultado. Mais uma propriedade, perceba que aqui é só distribuir os expoentes, nada demais. Aqui também você percebe a distribuição entre o numerador e o denominador, então existe a diferença entre a gente proteger ambos os termos da fração e aí sim elevar os dois a esse expoente, que é diferente disso daqui, por exemplo, e elevado a n sobre b. Perceba que os casos são diferentes justamente por quê? Porque aqui nesse segundo, onde eu estou preenchendo agora, o expoente está apenas incidindo no numerador e o denominador não faz parte disso. Mas nesse caso, quando a gente protege as duas partes da fração, aí nós temos que distribuir esse expoente. Vamos ver se tem mais alguma. Aqui vai ser já a parte de exercícios. E aí, para a gente dar uma pequena respirada antes de começar a nossa série de exercícios, vamos fazer mais uma pausa aí para você ter o tempo de já destacar essa folha com essas propriedades que vão ser extremamente úteis para a gente daqui em diante na volta do nosso intervalo. Então vamos fazer essa pausa rapidinha, a gente já volta. Até breve.